bom ter você em nossa terceira aula, continuando com o nosso tema que é a diferença que Deus faz entre o justo e o injusto, entre o ímpio e o santo. É de suma importância que a gente saiba qual é o pensamento de Deus, qual é a diferença que Deus faz sobre este tema que está no livro do Apocalipse. Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre quem é Cristo, afinal. E sobre isso, separei 3 itens para que a gente possa conversar. Primeiro item, por que eu preciso saber quem é Cristo? O segundo item, o que ele tem a ver comigo? E o terceiro item, saber que ele, Cristo, será o juiz dos julgamentos que virão não muito longe daqui e de agora. Afinal, quem é Cristo? É o que nós vamos ver então juntos nesta nossa terceira aula. Na aula passada, nós vimos a importância de crer sempre no dia de hoje, não deixar para amanhã. Crer agora, crer hoje, enquanto estamos vivos, e crer nesta mensagem importante para as nossas vidas. Apocalipse 22:11 diz: quem é justo, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. É interessante que o contexto está dizendo que Cristo está vindo sem demora. Mas isso também se aplica no momento da nossa morte. Uma vez que Cristo venha rapidamente, ou que você deixe a tua existência, será tarde demais para mudar a situação que você construiu em vida. Se você se encontrar como injusto, no momento da sua morte, tua existência vai continuar sendo injusta para sempre e sempre no lago de fogo. Veja bem, se você morrer ou for arrebatado por Jesus, por Cristo Jesus, como pessoa justa, você vai viver desta forma também para sempre e sempre com Cristo. Isto é bastante sério. João 8:24 nos diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Por que Jesus disse isso? Porque se não crerdes que eu sou, veja bem, não o que eu fiz, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que é que você precisa saber? O que é que todos nós precisamos saber? Nós todos precisamos saber que Cristo não é simplesmente um homem, simplesmente um profeta, mas ele é o próprio Deus, que se fez homem. Foi o que ele disse a Nicodemos, quando este o chamou de bom mestre. Lembra dessa passagem? Disse a Jesus que ele veio da parte de Deus. Somente se você nascer de novo, foi esta a colocação de Jesus, é que você pode entender que Cristo não veio da parte de Deus. Cristo é o próprio Deus. Veja bem, se você não crer em Cristo Jesus como o Senhor e seu Deus, você morrerá em seus pecados. A Bíblia diz que todo o que clamar a Cristo como Senhor será salvo. O profeta Joel nos diz em seu livro, no capítulo 2:32, um texto muito importante. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém é que haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar. É importante que todos saibam que é preciso entender e crer que o próprio Cristo é Deus, assim como o Pai e como o Espírito Santo, e colocar a sua confiança nele, para você poder cumprir o propósito de Deus no mundo físico em que você está vivo, viva, como no presente e também no mundo vindouro. A Bíblia aponta o homem como responsável por toda a tragédia na criação de Deus. E qualquer homem não pode salvá-lo, não poderia salvá-lo dessa situação.
Somente Deus poderia salvar o homem que havia crido, se tornando um homem. Por isso, no momento em que você clama ao Emanuel de Deus e deposita tua confiança no que Deus fez para a tua redenção, para te incluir como filho, como filha, a Bíblia diz que acontece um milagre na tua vida. Deus tira o espírito de Adão de você e coloca o espírito do segundo Adão, que é Cristo. E a vida de Cristo vem surgindo no espírito do teu homem interior, produzindo um novo nascimento. E você assim está no Senhor. Qual é a grande verdade? A grande verdade é que, quando um homem renascido morre, ele morre no Senhor. Apocalipse 14:13 diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. Quando você morre no Senhor, ainda que seus pecados fazem parte da sua vida, você está no Senhor. Se você morre ainda nos seus pecados, sem um novo nascimento espiritual, morrerá eternamente amaldiçoado em seus pecados. Se morrer no Senhor, viverá eternamente abençoado no Senhor. Um dos versos marcantes sobre esse assunto está em Hebreus 9, 27 e 28, que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Julgamento. Esta é uma palavra muito pesada, muito forte. A palavra usada para julgamento no texto original é a palavra crise. Deus prepara toda a humanidade em dois grupos. Após a morte, todo o espírito comparece perante a Deus para um julgamento. E isto é um fato indiscutível. É importante que você saiba. Eclesiastes 12:7 afirma: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, de onde veio. Esse processo é um processo irreversível. Por quê? No momento em que o teu espírito deixa o teu corpo, ele irá imediatamente perante Deus. Neste evento inicial, você receberá uma sentença de culpado ou inocente, porque diz a Bíblia que depois da morte vem o julgamento. Ponto final. É como o processo judicial penal de um país. Após um crime, o suspeito vai diante do juiz e de um júri, por 2 vezes para julgamento. A primeira vez para decidir se ele é culpado ou inocente. Se for considerado culpado, será colocado em uma prisão por algum tempo, para depois ir a segunda vez para receber sua sentença. Esse julgamento será eterno. Muito bem. Finalizando então esta aula, eu quero desafiar você a lembrar de alguns pontos importantes. Primeiro, quando você deixar teu corpo, vai à presença de Deus para um primeiro julgamento. Será assim para todos os homens, porque todos nós pecamos e precisamos comparecer perante Deus. E se não fosse por Cristo, estaríamos todos sendo mandados direto para o inferno, para o Hades, para o Sheol, sem julgamento. Porém, Cristo morreu como um homem justo, e ele tomou para si nossos pecados. Se você crer no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho e sua obra na cruz, Deus te justificará por Cristo Jesus neste julgamento que você estará. Muito bem.
Até a nossa próxima aula, e o meu desejo é que você esteja focado naquilo que estamos abordando. É em vida que nós tomamos a nossa decisão. Não é quando deixamos este corpo. Se deixarmos este corpo, nosso tempo será tarde demais. Cristo nos desafia agora. Hoje é o dia de decidirmos aceitar a Cristo como o nosso Salvador e Senhor pessoal. Crer no testemunho que Deus deu acerca dele para a nossa salvação eterna. Até o nosso próximo encontro. E o meu desejo é que Deus continue te abençoando e te encorajando a estar focado nesse assunto que estaremos focalizando nas nossas próximas videoaulas. Até lá!